E aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de Tecnologia da Informação. E nas nossas últimas aulas a gente falou sobre conceitos de hardware e na nossa última aula nós falamos sobre sistemas operacionais e seus gerenciadores de arquivos, ok? E hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa aula, tá ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre periféricos. Então olha só, vamos lá, vamos aí para o nosso primeiro slide, onde no nosso primeiro slide nós temos aqui a disciplina, o nosso título, né, da nossa disciplina, Fundamentos de Informática, né? Aqui nós temos o Polo de Coroatá, Maranhão. E o professor a quem vos fala aqui, professor William Moraes, certo? Show de bola! Então vamos lá, olha só comentando aí de novo que dessa vez nós vamos dar uma olhadinha em periféricos, né, no nosso tópico 3 da nossa apostila, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que seria periféricos, né? Periféricos, galerinha, é tudo que fica em volta do computador, ó. Periféricos é tudo que fica em volta, olha só, são acessórios que auxiliam no funcionamento do computador. Ou seja, o que acontece? Nós temos, né, eu comentei em alguma das videoaulas que nós temos o nosso gabinete. Eu vou fazer o seguinte aqui, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só demonstrar, eu vou pedir, tá? Vou pedir aqui um slide em branco, para a gente, né, para mim fazer essa explicação aqui para vocês, olha só. Então, eu pedi aqui um slide em branco. Como eu sou bom de desenho, mentira, né, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui, ó, tá? Eita, droga, era para ser, né? Era para ser aqui, ó, tá? Era para ser aqui o botãozinho de liga, desliga. Isso aqui era simbolizando, galera, olha só, o nosso é o que? O nosso computador. Vou botar de outra cor, tá? Eu vou tentar aqui fazer logo também, tá? Eita, vocês veem que eu sou bom de desenho, ó. Isso aqui era para ser o quê? Exato, monitor. Eita, professor, era para ser um monitor? Era, né? Pelo menos era para ser um monitor. O mouse saiu show, saiu perfeito. Ó, até a bolinha do mouse tem aqui, tá? Então o que acontece, galera? Nosso desenho aqui, ele vai representar, ó, aqui o nosso computador, tá? O nosso computador. Por quê? Porque é só essa partezinha, só essa torrezinha que popularmente a gente chama de CPU. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui não é CPU, mas popularmente é chamado de CPU. Mas a gente vai ter que saber, ter ideia, que a gente já teve essa aula que isso aqui é o quê? É o computador. Só essa torrezinha é o computador. Professor, mas se só isso é o computador e o restante, tá? Esse restante aqui, ó, são chamados de periféricos. Periféricos. O que são periféricos? É tudo que fica em volta do computador. Se bem aqui tivesse, né, uma impressora, tá ok? Uma impressora, ó. Tô tentando fazer aqui como se fosse uma impressora, tá? Isso aqui também é o quê? Isso aqui é uma impressora. Isso aqui é caracterizado como o quê? Como periférico. Então, o que acontece, galera? Periférico, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é periférico. Isso aqui, ó, periférico. Isso aqui, ó, periférico. Isso aqui, ó, periférico. Tá certo? Então, tudo que fica em volta do computador são chamados de periféricos. Então, computador, ele é só isso aqui, ó. Tá certo? O que fica em volta do computador é o quê? O que fica em volta são chamados de periféricos. O que são periféricos? São acessórios, tá certo? São acessórios. Faltou um obinho aqui. São acessórios que ficam aqui. Às vezes o professor dá uma pressionada a mais na mesa digital e dá essa loucura.
Então, colocando aqui, são acessórios que ficam em volta do computador. Ou seja, que auxiliam em seu funcionamento, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, tá? Nós temos aqui também, ó, tá? E nós temos aqui também um complemento, tá certo? Então, computador é só aquela torrezinha. O que fica em volta do computador são chamados de acessórios, são chamados de periféricos, né? Periféricos são acessórios que ficam em volta do computador, que auxiliam o computador em seu funcionamento, tá ok? Então, beleza. Voltando aqui, ó, voltando aqui no nosso, tá? Voltando aqui, olha só, na nossa teoria, tá ok? São acessórios que auxiliam no seu funcionamento do computador, ou seja, que ficam em volta do PC, tá ok? Do PC, tá ok? Então, beleza. Existem periféricos aí, como nós estamos vendo, existem os periféricos de entrada, periféricos de armazenamento e periférico de saída. Esses mesmos periféricos de armazenamento, eles podem ser considerados de entrada e saída. Então, resumindo, olha só, nós temos 3 tipos de periféricos: periféricos de entrada, periférico de armazenamento e periférico de saída, sendo que o periférico de armazenamento também pode ser considerado periférico de entrada e saída. Exemplo, por exemplo, o nosso pendrive, que é bem popular. O pendrive, a principal finalidade dele é armazenar, é guardar, tá? Só que eu posso entrar com informação no computador ou sair com informação do computador. Então, é nesse sentido que todo periférico de armazenamento, ele é considerado de entrada e saída ao mesmo tempo, ok? Show de bola! Então, vamos aí entender o que seria periférico de entrada. Periféricos de entrada são aqueles pelo qual você entra com informações para o seu computador. Esses são os periféricos de entrada. Exemplo de periféricos de entrada. Aí nós vamos aqui para os nossos slides, ó. Exemplos de periférico de entrada. O teclado é um periférico de entrada. Você entra com informações, né? Você entra com informações para dentro do seu computador, tá? Outro periférico de entrada, o mouse, tá? O mouse também é um periférico de entrada. Por quê? Porque você dá ordens clicando, né? Você olha aí, olha o ícone, olha o comando e clica. Você está entrando com uma informação, com um comando, tá ok? Então, beleza. O scanner, pessoal, olha só, o scanner, que o pessoal fala, professor, serve para escanear, né? Só que isso serve para escanear, é um meio enrolation. O correto serve para digitalizar uma imagem para dentro do seu computador. Por isso que é considerado de entrada, tá ok? Periférico de entrada é aquele pelo qual entra com alguma coisa para o computador. Teclado, você entra com informações. Mouse, você entra com comandos. E o scanner serve para você digitalizar. Você coloca uma imagem e entra com essa imagem para dentro do seu computador. Através do que? Do scanner, tá? Então, outro periférico de entrada é o microfone. O professor está entrando com informações para o seu computador. Então, nós vimos aí 4 periféricos de entrada, tá ok? Beleza, show de bola. Vamos agora para periférico de armazenamento, que também são considerados periféricos de entrada e saída de informações, tá? Então, olha só, os periféricos de armazenamento já são bem mais populares. Olha só, pendrive é um periférico de armazenamento que também é considerado de entrada e saída, tá ok? O HD, ó, que nós já vimos que é o HD, o disquete, que é o finado disquete, o CD, o DVD,
cartão de memória, todos esses são considerados de armazenamento e são considerados como de entrada e saída de informações, ok? Show de bola! Então vamos lá, vamos aí para periféricos de saída. Periféricos de saída são aqueles pelo qual você, né, ou então o seu computador sai com informações para o mundo externo, tá? E o primeiro e bem mais popular é o monitor de vídeo, tá? O monitor de vídeo é um periférico de entrada. Não, professor, é um periférico de saída. Exatamente. Olha só, observação. O monitor, ele é um periférico de saída, tá ok? Agora, existem monitores que podem ser de entrada e de saída ao mesmo tempo, mas tem que estar com alguma característica especificada do monitor, tipo assim, o monitor touchscreen, sensível ao toque, esse é de entrada e saída, tá? Quando você vai no banco e tem aquele caixa eletrônico, que ali é um computador, tá? E você trisca na tela para entrar com informações, você está entrando com a informação, então o monitor, aquele monitor, naquele momento, ele é um periférico de entrada, e quando ele exibe a resposta para você, ele está sendo um periférico de saída. Então existem monitores de entrada e saída, mas lembrando, não é qualquer monitor. O monitor tem que estar com uma característica, né? Dizendo lá que ele é um monitor touchscreen, ou ele é monitor sensível ao toque, ou ele é um monitor de tela de cristal líquido, né? Alguma coisa que indique. Se só falar monitor, então é só de saída, tá certo? Então, beleza, vamos lá. Voltando aqui, nós temos, né, também a impressora, tá, que todo mundo sabe que serve para sair, né, imprime documentos, a caixa de som, ou seja, galerinha, se eu estou entrando com informações através do microfone, esse som vai ter que sair por algum lugar, e a caixinha de som, fone de ouvido, tudo isso é a mesma característica, tá? É caixa de som. Ah, professor, e o fone de ouvido? Também, mas aqui caixa de som está englobando também, tá certo? Show de bola! E aqui nós temos o Proter, cuidado, tá, pessoal? Proter, tá certo? Ele é um tipo, ó, de impressora, tá? O Proter, ele é um tipo de impressora. Eu até deixei aqui, ó, ele tá, nota que ele tá em azulzinho, ó, o Proter, e o scanner também tá em azulzinho, ó. Eu fiz isso por quê? Porque aqui, ó, eu botei pra gente, ó, quem nunca viu um scanner, ó, isso aqui, ó, é um scanner, só que é um scanner de mesa, Esse scanner de mesa aqui, ele é utilizado muito na publicidade, tá certo? Na publicidade, ou seja, no designer gráfico, tá ok? Esse aqui ele é mais popular, ó. Essa parte de cima aqui, ó, é o scanner, tá certo? É o digitalizador. Professor, esse scanner aí, ele é de entrada e saída, né? Scanner é scanner, tá? Se você falar que esse scanner é de entrada e saída, não. O scanner não é de saída, é de entrada. O que é de saída é o quê? É a impressora, tá, professor? Mas são os dois. Não. Mas quando você fala o scanner, você está isolando. Agora, se você falar a multifuncional é um periférico de entrada e saída, aí sim está correto. Mas quando você isola dizendo assim, essa impressora é de entrada e saída, não. A impressora é só de saída. O scanner é só de entrada. Agora o aparelho, aí sim, o aparelho é de entrada e saída, ok? E eu deixei aqui também, olha só, o Proter. O Proter, galerinha, é uma impressora de grande porte. O Proter, ela é uma impressora de grande porte. Se é uma impressora, então é um periférico de saída, tá certo? Então é um periférico de saída, não é de entrada e saída, é só de saída. O Proter é que nem a impressora, é só de saída. Agora, multifuncional, que é o modelo do aparelho, aí a multifuncional é de entrada e saída, ok? Beleza, show de bola. Então, olha só, vimos aí os periféricos, né? Vimos aí os periféricos, vou buscar aqui de novo, tá? Buscar aqui de novo, ó, a canetinha vermelha. Então, nós vimos aqui, ó, o periférico de entrada, periféricos de entrada e saída, que também são considerados de armazenamento.
e os periféricos de saída apenas. Ok, galerinha? Então, olha só, galera. Com isso, nós fechamos aí o tópico 3, tá bom? O tópico 3. Na próxima aula, a gente já vai para o tópico 4, que no caso é editor de texto, ok? Então, beleza, galerinha? Um abraço. Nós vamos ficando por aqui e fui!